Queres executar o exercício de deltoide para ombros no cabo? Tens que executar dessa forma que eu vou te explicar agora aqui. Melhor posicionamento do cabo para fazer um bom exercício para deltoide. Fica comigo nessa videoaula, vou te mostrar como fazer isso. Cuidado, olha só, eu vou aplicar mais uma vez o torque da resistência, só que hoje com cabo. Aqui vocês estão vendo o indivíduo que está em pé, numa posição e vai fazer uma abdução do ombro aqui, tá certo? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Ele vai fazer uma abdução do ombro no cabo, e eu vou aplicar o torque aqui para nós podermos entender essa abdução do ombro numa determinada amplitude de movimento, certo? TM, amplitude de movimento, e nós podemos entender essa abdução do ombro, por que que ela é tão eficiente com o cabo colocado nessa posição. Veja bem, aqui está o cabo, então o vetor da resistência, ele acompanha o cabo aqui, ó, em vermelho, agora estou colocando sobre o outro posicionamento e colocando aqui, ó, que é o vetor da resistência, ele está dessa forma aqui, acompanhando o cabo. Então, vejo que eu estou num cross, aqui é a ideia de um cross, e coloquei a polia nessa altura aqui, na altura exatamente da mão, certo? E aí o indivíduo vai fazer uma abdução do ombro. Por que que é tão eficiente? Acompanhe aqui o raciocínio. Como vocês já viram na videoaula anterior, dá uma olhadinha aqui nesse link, nesse card que eu estou colocando. A videoaula anterior eu já trabalhei com a ideia de torque. Já mostrei a eficiência do exercício inclinado no banco, que é muito parecido com esse aqui no cabo, só que esse aqui no cabo a gente tem condição, por ser no cabo, modular algumas coisinhas a mais aqui, tá? Também nesse outro link, nesse outro card aqui, eu vou colocar a playlist das aulas que eu apresento aqui no canal sobre esse tema em forma de desenho, tá bom? Então dá uma olhadinha aí que são aulas, videoaulas que vão te ajudar bastante. Bom, galera, vamos lá então. Vamos considerar aqui, gurizada, que esse indivíduo faça uma abdução do ombro até esse ponto aqui, tá? Aí vem o braço aqui e aqui, ok? Um outro ponto de abdução, eu vou colocar agora aqui já, ó. Aqui e aqui. Ele está fazendo uma abdução do ombro até 90 graus, vamos imaginar, tá? Qual é o comportamento aqui? Como é que eu vou calcular torque? Bom, agora eu vou fazer em vermelho aqui e nós vamos fazer a linha de tração do cabo, tá? A polia está aqui, então o cabo ele vai acompanhar. Vamos ver se eu consigo fazer da forma mais precisa possível isso aqui. A linha vai acompanhar o cabo. O cabo vai ter essa direção aqui, ó. Então, o vetor é exatamente esse aqui. O vetor do quê, João? O vetor da resistência. Ó, esse aqui é o vetor da resistência e está acompanhando o cabo saindo da linha na mão até o cross. E aqui em cima, a mesma coisa. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou posicionar, vou tracionar e vou trazer em direção à polia. Perfeito. E a resistência aqui continua da mesma forma, ó. Que eu vou colocar o vetor caracterizando o vetor. O vetor continua dessa mesma forma, tracionando para cá, certo? Então, até os 90 graus, considerando, então, portanto, uma ADM aqui, ó, de 90 graus, ok? Perfeito? Bom, dentro dessa condição, de novo, hein, gurizada, nós vamos precisar calcular aqui a força inicialmente. Quem está acompanhando essa playlist, essa série, já está sabendo direitinho isso aqui. Força é massa vezes aceleração. Vamos considerar qual é o peso que ele está levantando aí. Vamos considerar que ele está levantando 11 quilos de massa. Então, é massa 11 quilos vezes a aceleração gravitacional, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado para favorecer o cálculo. Força é igual, então, portanto, a 110 newtons, calculando isso aqui. Então, nós temos uma força de 110 newtons em vermelho aqui, ó, acompanhando o cabo, certo? E aí nós podemos ir para uma outra discussão, e temos que ir para essa outra discussão, da ideia de torque. Torque, também quem está acompanhando aqui a playlist, eu coloquei antes a playlist aí dessas videoaulas, interessante que tu acompanhe. Torque é uma força rotacional, e aqui gerada pelo cabo, que é igual à força, que nós já temos aqui, né? Cálculo a magnitude da força 110 newtons, vezes uma distância. Essa distância é o braço de alavanca, o braço de torque, o braço de resistência, tá certo? Então é força vezes uma distância que a gente pode considerar aqui, inicialmente, nesse primeiro ponto aqui, certo? O braço de alavanca. E aí, como é que nós vamos calcular essa distância? Esse é o ponto-chave agora aqui, ó, certo? A distância é o ponto de aplicação da resistência até o eixo de rotação. Porém, essa distância tem que ser perpendicular. Então, vejam bem, ó, ponto de aplicação da força está aqui na mão. Até o eixo de rotação,
O eixo de rotação na abdução é esse aqui, ó, é glenomeral, é o ombro. Então, a distância que nós temos que calcular é essa aqui, ó. Essa é a distância. Olha lá. A distância é essa aqui inicial. Digamos que essa distância aqui seja 100 centímetros, né? 100 centímetros. Ou seja, nós temos uma força vezes 1 metro aqui, que vai dar o torque. Não vamos calcular, não é preciso, é só para saber a modificação do torque. Isso está gerando uma resistência contra o deltoide, já no começo da fase concêntrica, semelhante ao exercício anterior que eu analisei. Já no começo da fase concêntrica, eu já inicio com um braço de alavanca grande. No exercício anterior que eu analisei, nós já começávamos com um braço de alavanca interessante. Dá uma olhadinha lá, já produzindo algum grau de torque, inclinado no banco, mas aqui eu já começo com um braço de alavanca bem significativo. Tá certo? É essa distância que nós estamos vendo aqui. Quando eu divido parte aqui uns 45, 40 graus de abdução, certo? Vamos ver o braço de alavanca, qual é o comportamento agora para raciocinar aqui. Ó. Se o primeiro foi 100 centímetros e foi igual a 1 metro, porque aqui o torque tem que ser calculado em metros, né? A unidade de medida, não em centímetros. Por isso que eu passei para metros. Bom, o braço de alavanca, como é que é? Do ponto de aplicação da força até o eixo rotatório, que nós já sabemos que é o ombro, mas tem que ser uma distância perpendicular do ponto de aplicação da força. Então, essa distância, ela fica isso aqui, ó, para ser uma distância perpendicular. Essa é a distância. Esse é o braço de alavanca, esse é o braço de torque aqui, ó. Vocês veem que em relação ao anterior, diminuiu, mas ainda é uma distância significativa, ainda vai entrar um valor aqui expressivo, ainda temos um torque bem interessante sendo aplicado. E no final dos 90 graus, de novo, é a distância, né? Força que não muda, é os 110 newtons, essa força não está mudando, vezes a distância que tem que ser perpendicular do ponto de aplicação da força até o eixo rotatório. Então, essa distância perpendicular, ela vai ser dada mais ou menos aqui, gurizada, ó. Esse é o braço de torque no final, ou o braço de alavanca. Ele diminuiu bastante no final da concêntrica, diminuiu, mas ainda é uma ADE, um torque significativo contra o esforço do deltoide. Não é só do deltoide, supraespinal também, mas principalmente o deltoide, principalmente na sua porção medial. Então, comparando com o exercício anterior ele começava com um torque interessante mais pequeno e ele ia aumentando ao longo da DM, o exercício inclinado no banco, que é um exercício bom com peso livre. Já com o cabo posicionado nessa altura aqui, ele começa com um braço de torque bem grande, com maior torque da resistência, e ao longo da DM vai diminuindo um pouco essa resistência, um pouco chegando até os 90 graus com uma resistência menor, que é esse braço de torque que nós vimos aqui, mas ainda uma resistência interessante. A partir dos 90 graus, além de ter o risco de pinçamento do supraespinal melhor e síndrome do impacto do ombro aumentada, vejam bem o que pode acontecer aqui, ó. Ou o que vai acontecer. Se ele abduzir mais o ombro, vamos imaginar que ele abduziu o ombro até aqui, veja como se torna ineficiente agora o exercício, tá? Braço, antebraço e a mão aqui, ó. Perfeito? Segurando o cabo, eu vou agora posicionar o cabo. Vamos lá. Olha só agora colocando o cabo. Vou tracionar o cabo, vou tracionar o cabo, vou tracionar o cabo, vou tracionar o cabo, vou tracionar o cabo até a polia. E vejam que esse aqui, de novo, é o vetor da resistência, sempre acompanha o cabo. Só que agora percebam, gurizada, acompanha bem, presta bem atenção aqui. Não está em cima do eixo? Deixa eu colocar o eixo aqui de novo. Olha lá. Não está em cima do eixo aqui, ó. Então, quando eu tenho em cima do eixo, qual é a distância? Qual é a distância desse vetor da resistência aqui? É zero. Opa, vamos apagar aqui que ficou horrível isso. Aí, essa distância é zero, certo? E se eu for para o cálculo de torque, olha lá, torque é igual a uma força, que a gente já sabe que essa força é 110 newtons, vezes zero, vezes zero. Um número multiplicado por zero dá quanto? Zero. Então, nós temos nesse ponto aqui, nesse ponto angular, um ponto bem caracterizado, um ponto do quê? De descanso. Se eu quiser usar,
eu posso usar esse ponto de descanso aqui. Porém, o torque aqui é zero, zerou, certo? Então, se eu ampliar mais, além de correr aqueles riscos de síndrome do impacto do ombro, a depender do tipo de curva do acrômio, eu tenho esse vídeo aqui também, aqui no canal, que eu mostro os tipos de acrômio, plano, curvo e engancho. Dependendo da situação, esse ângulo aqui é bem proibitivo ou, no mínimo, bem arriscado, a depender do tipo de acrômio do indivíduo. E, além disso, eu tenho uma diminuição vertiginosa do torque, inclusive entrando em ponto de descanso, como eu comentei aqui. Inclusive entrando em ponto de descanso. Então, se eu quero manter uma tensão constante para ter um time under tension, um TUT, um tempo sob tensão expressivo e significativo, é interessante que eu não use esse ângulo aqui no cabo. Interessante que eu não uso. Tens usado esse exercício? Tens usado esse ângulo aqui no cabo? Comenta aí para mim. Já fizeste esse exercício? Cuidou esse detalhe da DM? Inicia com um ângulo bem forte. E, um detalhe importante, se inicia com um ângulo bem forte e eu, por exemplo, limitar o movimento para ângulos de ADM até aqui onde eu estou descrevendo agora, ó, percebam aí, aonde o indivíduo viria com o ombro a no máximo esse ponto aqui, ó, nessa ADM, eu trabalho em ADM mais restrita, porém com o deltoide mais alongado, e numa ADM mais restrita, onde o tempo sob tensão tem uma qualidade da tensão bem elevada, porque eu tenho um torque da resistência muito grande. Se discute muito tempo sobre tensão, mas é a qualidade dessa tensão, não vamos discuti-la? Claro que temos que discutir esse grau de tensão. E para manter um grau de tensão significativo, tem que trabalhar em ADMs, em amplitudes de movimento que mantenham a tensão, que mantenham um torque expressivo sobre a musculatura. Passando até alinhar com a horizontal, ainda temos um torque razoável, lembrando que o braço de alavanca é esse que nós vimos aqui, só que ele já diminui. E passando desse ângulo para cima, ele diminui vertiginosamente entrando em ponto de descanso. Se eu quero trabalhar com ponto de descanso, ok, tudo bem. Mas também pela instabilidade do cabo e pela questão do pinçamento do supraespinal, é perigoso essa posição. É perigosa, principalmente para alguns indivíduos que têm acrômio em gancho. Então, tomar muito cuidado com isso e vejo desnecessário fazer isso. Então, nesse exercício, é interessante trabalhar nessa angulação aqui, ó, num ângulo mais restrito, onde eu consigo trabalhar melhor a execução do exercício. Vejam que interessante analisar o torque e aplicar nesse exercício. Tu tens analisado isso, tem verificado? Essas informações te agregaram informação para te poder repensar o exercício de ombro ou os exercícios de ombros que tu prescreve para o teu aluno? Se agregou, te peço, contribui e metralha um like aqui, ó. Se sou merecedor desse like, metralha o like. Se sou merecedor da tua inscrição, se inscreve agora no canal, se ainda não é inscrito, chegou hoje, caiu de paraquedas, está conhecendo agora meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é João Moura, sou professor doutor em Educação Física, estou aqui buscando trazer informações com desenhos anti-artísticos, mas trazer informações que possam te ajudar a raciocinar melhor os teus exercícios, a tua programação de exercícios, tá ok? E, se sou merecedor também, divulga esse vídeo para os teus colegas de trabalho, para as demais pessoas, para poderem mais pessoas terem acesso à informação, para poderem raciocinar melhor. Temos que nos ajudar. Galera, já fizeram dessa forma? Já analisaram dessa forma? Já cruzaram os exercícios dessa forma? Essa riscaria deu para entender? Comenta aqui embaixo se tu ficou até o final. João, entendi a riscaria, né? Fiquei até o final da riscaria. Faz um print, coloca no teu Instagram e me marca lá que eu vou ter o prazer de reproduzir e republicar no meu Instagram, tá? A ideia é entender que nesse exercício e comparar principalmente com o anterior. Então é importante que tu compare. Nessa playlist aqui, ó, bônus para quem ficou até o final. Eu sempre deixo um bônus no final, né? Essa playlist aqui tu vais encontrar vários videoaulas de cinesiologia, inclusive do deltoide, analisadas aqui no canal, com uma análise com animações de cinesiologia muito boas, tenho certeza que vai te ajudar, tá? Então dá uma olhadinha nessa playlist aí, que ela vai contribuir bastante contigo. Ficasse até o final, tu é interessado no tema, tu é um cara que se dedica, porque senão já teria vazado do vídeo, como muitos fizeram, e muitos perderam a informação até aqui. Certo, gurizada? Eu acho que é isso por hoje. Fizemos uma videoaula bem interessante, né? E conto aí com a contribuição também de vocês. Tamo junto. Querem sugerir novos temas, novos exercícios? Sugere aqui embaixo que outros exercícios eu poderia fazer, que seria interessante a análise aqui. Fico à disposição de vocês, tá ok? Valeu, tamo junto.